Bom dia, mamãe linda do meu coração, como vocês estão? Olha só, live surpresa sim, mas a gente está transmitido tanto pelo Instagram quanto pro YouTube. Então, vou ficar olhando tanto para essa câmera quanto para outra, hein? Então, desculpa essa olhada de câmera, mas eu vim falar para vocês sobre terapia manual na cicatriz da cesárea. Esse é um tema que muitas mamães estavam perguntando de mim. Tabata, bom dia, Jéssica, tudo bom? Então, assim, mamães que estão entrando agora, eu tô ao vivo tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, vou ficar olhando pra cá e pra cá, hein? Então tá, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre terapia manual na cicatriz da cesárea. E foi um tema escolhido por vocês, porque vocês querem saber tudo sobre massagem na cicatriz, quando pode ser feito, como é que é feita essa massagem. Então, aqui na live é um conteúdo mais extenso e muito mais demorado para vocês que querem entender tudo sobre esse cuidado da cesárea e essa recuperação da barriguinha e da cesárea nesse período de 6 semanas ou 6 meses após o parto. Então vamos lá, mamãe. Seguinte, o que a gente precisa saber sobre terapia manual? Confesso para vocês que quando eu entro em live eu fico com um pouco de vergonha. Então, mamães, interajam comigo, por favor, para a gente descontrair essa live. Então vamos lá. Vamos falar sobre tudo sobre terapia manual. Seguinte, o que é terapia manual, mamãe? É uma massagem da cicatriz. Obrigada pelos coraçãozinhos. Então, é uma massagem na cicatriz. Massagem na cicatriz da cesariana. Então, a gente precisa entender que a cesariana, elas são vários cortes, 7 camadas. Eu sempre falo que são 7 tecidos cortados nesse tecido, nesse seu corpo. E a cesariana, mamãe, por muitas vezes, ela é uma cirurgia muito mais comum no mundo. O Brasil, ele é o segundo país a fazer muito mais cesárea. Então, o que acontece? A gente precisa entender que a cesárea também salva vidas. E tem muitos casos que a mamãe, ela se prepara para um parto normal e acaba acontecendo de ter um parto cesárea. E tá tudo bem, a gente precisa se preparar nesse processo todo, a gente precisa entender o que acontece com as complicações do pós-parto cesáreo. Não tô aqui para levantar a bandeira de nada, então você prefere cesariana ou parto normal? Não. Eu estou aqui para dizer para vocês, mamãe, que a gente precisa se preparar para as duas vias de parto, tanto no parto normal quanto no parto cesáreo. Então, a gente precisa saber o que acontece, as complicações que vão acontecer nessa cirurgia. Então, como eu havia falado para vocês, mamãe, a terapia, a cesárea, são 7 camadas cortadas. E mamãe, se vocês quiserem fazer perguntas tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, podem fazer sem problema nenhum. Eu tô aqui para responder, tá bom? Qual é o assunto? Esse assunto me interessa muito. Perfeito, Jéssica. Então, assim, a gente precisa entender, obrigado meninas, a gente precisa entender que são 7 camadas cortadas e que a gente precisa entender que existem complicações. Tabata, quais são essas complicações dessa cirurgia? E eu confesso para vocês, mamãe, que a cesárea é uma cirurgia que tem maior complicações na área da obstetrícia. Então, a gente tem muitas complicações na cirurgia da cesárea. Quais são essas complicações? A gente tem aderências, mamães, aderências tanto no tecido quanto nos órgãos. Tabata, e o que é a aderência? A aderência, mamãe, é como se fosse um tecido amarrado. E eu sempre falo para as mamães, é como se tivesse todo entrelaçado esse tecido. E lembrando, essas aderências, mamães, elas vão até o órgão. Então, olha só, elas vão até o órgão, até o útero. Então, eu quero dizer para vocês, mamãe, que a cesariana, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada.
Então, muitas vezes, concordam comigo aqui no YouTube e no Instagram. Alguém já falou para vocês sobre aderências? E muitas vezes ninguém fala sobre isso. Às vezes, a gente só entende que tem aderência depois do segundo parto. E ó, tem uma mamãe que tá falando assim, Tabata, a drenagem linfática. Olha só, o que eu quero deixar bem claro para vocês. Terapia manual, massagem cicatricial é uma coisa, drenagem linfática é outra coisa. Então aqui a gente está abordando a terapia manual, a massagem nesse tecido cicatricial. Então a gente não está falando de drenagem. Por quê, mamães? Eu não concordo em fazer drenagem na barriga. Eu concordo em você fazer massagem, drenagem linfática na perna, no braço, mas a massagem na barriguinha eu já não concordo. Por quê? Porque quando você faz a massagem, drenagem em si, drenagem, gente, eu tô confundindo. Drenagem é uma coisa, terapia manual, massagem é outra coisa, tá bom? Então, olha só, a drenagem linfática, a gente leva o líquido para cima ou para baixo. Então, o que eu tô fazendo aqui nesse tecido? Eu tô esticando esse tecido. Então, a gente não pode fazer a drenagem convencional que todo mundo faz. A gente tem que fazer a terapia manual, levando esse líquido para outro lugar. Então, a drenagem linfática é uma coisa, massagem desse tecido cicatricial é outra coisa. E hoje a gente vai falar sobre massagem nesse tecido. Terapia manual na cicatriz, ok? Então, como a gente estava falando, existem aderências, como a Jéssica mesmo falou. Ninguém fala sobre aderências nesse tecido cicatricial. Ninguém. Não falam sobre fibrose, sendo que se é uma cicatriz, se é uma cesárea, se teve vários cortes, é evidente que o corpo vai entender o quê? Que ele tá tendo um trauma naquele tecido. Então ele vai produzir muito mais colágeno naquela área. Então, para ele, mamãe, para ele reparar esse tecido, ele precisa depositar muito colágeno naquela área. Muito colágeno, mas ele não entende que ele precisa colocar pouco colágeno. Ele só entende que ele precisa depositar muito colágeno. Ele precisa reparar aquele tecido que foi traumatizado com a cesariana. Então, ele vai lá e deposita muito colágeno. Então, a aderência fica como se fosse um colágeno desorganizado. Só que assim, mamãe, esse colágeno desorganizado que vem com um problema tanto no tecido quanto nos órgãos, ele vai trazer qual tipo de complicações? Ele vai trazer complicações com cicatriz hipertrófica, cicatriz com queloide, limitação de movimento. O que é limitação de movimento, Tabata? É quando a gente faz um movimento nesse tecido e ele para aqui, ó. Ele para. Então, isso significa limitação de movimento. Ele vai trazer dor e ele vai trazer um tecido duro. Então, mamãe, a cesárea, um trauma na cesárea, ele vai trazer todos esses tipos de complicações. E lembrando, a aderência que tá lá embaixo, ela vai trazer uma má estética lá para cima. Como assim, Tabata? Uma cicatriz hipertrófica e uma cicatriz com queloide. Então, muitas vezes, a mamãe chega comigo e fala assim, Tabata, a minha cicatriz hipertrófica, ela tem jeito? A minha cicatriz com queloide, ela tem jeito? Por que a minha cicatriz ficou desse jeito? Mas é porque é um problema lá embaixo. Então, é um efeito cascata, mamãe. Por isso que eu sempre falo, e eu sempre digo para vocês do Instagram e vocês do YouTube, se prepare para uma cesárea. Se prepare para um parto normal. Tabata, essa aderência, ela só vai ter no parto cesárea e no parto normal. Ela também vai ter. Então, lembra, mamãe, o que eu preciso que vocês entendam. Todo trauma vai ter aderência.
todo trauma vai ter uma aderência. E toda aderência vai precisar de uma terapia manual, vai precisar de uma recuperação nesse tecido. Então, não é só a mamãe do parto cesárea que vai ter aderência. A mamãe do parto normal, que teve uma laceração também. Então, por isso que eu sempre falo, se prepare para qualquer tipo de parto. Mesmo que o seu for um parto cesárea ou um parto normal, se prepare para você não ter surpresas nesse processo todo. Então, o que acontece, mamãe? Quando você tem complicações, vão vir cicatriz hipertrófica, cicatriz com queloide, limitação de movimento, dor, endurecimento nessa área da cicatriz. Então, tudo isso pode ser complicações de um trauma, de uma cicatriz, de um tecido que foi lesionado. E Tabata, como é que eu posso tratar essas complicações? E é isso que eu quero chegar com vocês nesse exato momento. Lembra que eu falei para vocês, mamães, que pra gente tratar uma cicatriz hipertrófica, uma cicatriz com queloide, limitação de movimento. O que é limitação de movimento? O tecido ele não se movimenta de forma correta. Endurecimento e diminuição de dor, você precisa tratar como? Com terapia manual. Terapia manual, massagem nesse tecido. Agora é o seguinte, terapia manual, como eu falei no início, ela não é uma drenagem linfática. Terapia manual é massagem naquele tecido de forma correta. Então lembra, eu não estou falando de drenagem linfática, eu estou falando de terapia manual nesse tecido, para organizar essas aderências que estão tanto no tecido, quanto aderências que estão nos órgãos, como eu havia falado no início. Então olha só, forma de tratamento, pode ser utilizado o laser, pode ser utilizado para diminuir essa complicação, pressão nesse tecido, como a mamãe tinha falado para mim, cinta. Essa podemos fazer sozinha? Sim, Joyce, pode fazer sozinha. Então, assim, pode tratar com laser, com pressão e com a terapia manual e com treinos respiratórios. Tabata, agora eu te pergunto, qual é o benefício da terapia manual? A partir de quantos dias podemos começar a massagem manual? Olha só, você pode fazer a massagem manual, eu sempre recomendo a mamãe fazer massagem manual depois de 8 semanas. Mas eu vou já chegar nessa parte, não se preocupe. Primeiro, a gente está Para que a gente vai fazer essa massagem? Qual é o benefício dessa terapia manual? Mamãe, a massagem na cicatriz, o grande benefício é, entre agora você vai ensinar, vou ensinar sim. A massagem, a terapia manual, ela tem várias técnicas, ela tem vários passo a passo. E eu vou mostrar para vocês, mamãe, porque foi um pedido de vocês do Instagram sobre massagem na cesárea, na cicatriz. Então, como foi um pedido do Instagram, eu trouxe tanto para o Instagram quanto para o YouTube. Então, tem várias técnicas da massagem e eu vou ensinar para vocês uma das técnicas que eu utilizo nas minhas mamães, que eu utilizo no online. Então, eu vou ensinar uma terapia manual para vocês começarem a fazer aí na casa de vocês. Seguinte, mas antes eu preciso falar sobre o benefício. Então, vamos lá. Qual é o benefício da terapia manual? O benefício da terapia manual, mamães, é o quê? Melhorar a mobilidade desse tecido, diminuir a rigidez, aquela parte que está muito sem limitação. Então, quando você faz o movimento naquele tecido, você sente uma limitação. Ou até mesmo quando você tem uma mamãe de parto cesárea, você é mamãe de parto cesárea, a gente fica meio que encurtado. Mas por quê? Limitação de movimento. Lembra que eu falei para vocês? Então, a massagem vai melhorar essa rigidez, vai melhorar a lubrificação daquela área,
vai diminuir dor, vai melhorar a pele, o tecido, vai diminuir aquele endurecimento. Então, mamãe, a terapia manual, a massagem cicatricial, ela vai te ajudar a trazer vários benefícios. Então, olha só como a terapia manual é importante para você, mamãe, que tem neném, que passou por uma cirurgia e que não sabe o que fazer nesse processo todo. Então, se você tá com dor, restrição, você se movimenta e você sente desconforto, a terapia manual pode ajudar muito você. Lembra disso. Agora, olha só. O que acontece? A mamãe, eu botei até um pontinho aqui no que eu ia falar. A mamãe, ela não... Qual o momento que ela deve fazer? Ela deve iniciar esse processo todo. E eu botei um pontinho bem redondo, bem especificado, para mostrar para vocês que... Para falar para vocês que... Devido à escassez de informação, mamãe, a gente tem medo de tocar na cesárea. E muitas vezes a mamãe chega em casa achando que não pode nem tocar nessa área. Ó, a mamãe falando aqui que tem um ponto que não melhora. Seguinte, então muitas vezes, eu vou já falar com você, Rai, não se preocupe. Então assim, muitas vezes a mamãe, ela não consegue tocar nessa cicatriz por medo. Então, por falta de quê, mamãe? Falta de informação. Então, a gente vai para casa achando que a gente não pode tocar nessa cicatriz. Ó, eu tenho pavor de tocar, eu tenho pavor de olhar. Mamãe, é importante você olhar, você do Instagram, você do YouTube. É importante você olhar, pega um espelhinho e olha. É importante você tocar nessa cicatriz. Porque olha só, olha só, a mãe falando, o médico não explica isso. E eles não vão explicar. Sabe por que eles não vão explicar? Porque eu sempre falo, o objetivo do obstetra é fazer a sua cesárea, tirar o bebê. Não tem como eles saberem de tudo, mamãe. O mais importante, obrigado. O mais importante, mamães, é a gente entrar nesse pós-parto e saber todas essas informações. Ele não tem como falar para você tudo isso. É muita informação para ele dar para vocês. Então eu não culpo ninguém, mamães. Eu não culpo nem médico, eu não culpo fisioterapeuta. Eu não culpo nem vocês, mamães, nesse processo todo, porque é falta de informação. Por isso que eu tô aqui, para explicar para vocês todo esse processo. Explicar para vocês esse processo da preparação para o pós-parto, tanto para o pós-parto normal, para o pós-parto cesárea. Para a gente se preparar, a gente precisa de informação. E muitas vezes é escasso a informação para vocês. Então, as mamães, elas entram na casa delas achando que elas não podem nem tocar. Elas não podem olhar. Olhar elas podem, mas elas têm um pouco de receio de olhar. Mas como é que se você não olhar, como é que você vai saber se está tudo bem aqui? Então, vocês precisam olhar, mamãe. Então, tocar, precisa tocar para saber se esse tecido tá endurecido, como é que tá aqui. Tabata, é proibido tocar? Não toque na sua cicatriz. Entenda o que tá acontecendo com ela. Não só ficar andando encurvado e achando que tudo tá ali. Não, que se você se movimentar de qualquer jeito, você vai romper tudo. Calma, não vai romper nada. Você precisa se movimentar. Você precisa tocar nessa área para saber o que está acontecendo. Então, muitas vezes, a mamãe fala assim, Tabata, qual é o momento que eu devo iniciar? Agora, imediatamente. Você que está me assistindo, toca na sua cicatriz. Entenda o que está acontecendo com ela. Agora, você só lembra dela quando o neném começa a colocar os pezinhos lá na sua cicatriz, quando você faz algum movimento que pode causar dor em você. Então, lembrando, mamãe, se você não tocar, se você não entender o que está acontecendo na sua cicatriz de cesárea e até mesmo no seu parto normal que teve laceração, pode ser que você esteja prejudicando a recuperação desse tecido.
Como assim, Tabata? Muitas vezes trazendo uma complicação com uma cicatriz hipertrófica, com queloide, dor. Então, toque na sua cicatriz. Não tenha medo. Lembre que é importante você saber o que está acontecendo com ela. Então, olha só. E onde eu vejo que as mamães mais erram nesse processo todo? É não fazendo nada. Não fazendo nada na cicatriz. Então, muitas vezes, mamãe, eu recebo mensagem no Instagram e no YouTube dizendo: Tabata, eu tenho medo, então eu não sei o que fazer. Então, se você não sabe o que fazer, você acaba não fazendo nada. Então, é aquilo que eu sempre falo. Vocês estão errando em não entender o processo da cicatrização de vocês. Não estou culpando ninguém, mas é importante você saber o que aconteceu com você. Ah, Tabata, mas é muito fácil você falar para mim que eu tô errando nisso, sendo que a correria da maternidade eu nem lembro desse processo todo. E eu quero dizer para vocês, mamãe, que a gente precisa se tornar, a gente ter um pouquinho de prioridade com a gente, nem que for 5 minutos do nosso dia. Porque se você não coloca você como prioridade, você vai trazer muitas complicações. Ó, como a mamãe tá falando aqui. Quando eu toco, eu sinto dor. Mas você precisa tocar. Porque se você deixar por muito tempo o toque dessa cesárea, pode ser que essa dor vire uma dor crônica. E essa dor comece a sentir dor na lombar, dor no quadril, pode interferir até mesmo no seu intestino, pode interferir no estresse nesse período pós-parto. Então, não tenha medo de tocar. Se o seu limiar de dor é muito exagerado, então toque. Tá doendo? Para. Voltou. Tá doendo? Para. Tá doendo? Para. Então, vai até o seu limiar. Você consegue, mamãe, tocar na sua cesárea e não ter medo. Eu não quero mais vocês que estão me assistindo errando por causa disso. Achando que o tocar pode prejudicar você. Mas também não quero ver vocês fazendo isso aqui na cicatriz, ó. Não. Por quê? Porque se você faz isso aqui na cicatriz, meio nervosa, meio estressando essa área, pode ser que essa cicatriz cause um processo inflamatório ainda mais intenso. Mas eu quero que vocês sejam delicadas com a cicatriz de vocês. Oi, tecido, tudo bem? Eu vim cuidar de você. Por muitas vezes, mamãe, a gente na gestação, a gente passa horas hidratando a nossa barriga, tirando foto da nossa barriga, olhando a nossa barriga e dizendo assim: nossa, que barriga linda. E aí, quando a gente chega no pós-parto, por muitas vezes, você nem olha, você nem toca, porque você não gosta de olhar a sua barriga. A gente precisa olhar e saber o que está acontecendo aqui. Da mesma forma, mamãe, que você está cuidando da sua barriga na gestação, comece a cuidar da sua cesárea. Comece a olhar na sua cesárea. Então, por onde você deve começar? Comece pelo toque da sua cesárea, ao redor dela. Comece tocando. Comece tocando a sua cesárea. Sinta ela para saber o que está acontecendo. O que você está sentindo de dor,
o que você está sentindo de sensibilidade, fecha os olhos e toca. Essa área eu não sinto, essa área eu sinto. Comece a estimular ela com o toque da sua mão. Então lembra, toque na sua cicatriz. Por que eu tô sendo mais detalhista explicando para vocês? Porque não adianta eu mostrar para vocês como fazer. Eu preciso falar para vocês que existem complicações que se você não fizer, você pode prejudicar a sua cesárea. E Tabata, maternidade e correria? Faça 5 minutos no banheiro, durante o neném tá dormindo. Mas como é que eu organizo isso tudo? Bota no celular um despertador. Bote no celular esse despertador como prioridade para cuidado da sua cesárea. E Tabata, como é que eu faço essa terapia manual? O que todos querem, a terapia manual. Então você faz a terapia manual como? Eu vou ensinar para vocês uma técnica tanto no Instagram quanto no YouTube. E você pode fazer essa técnica depois mais ou menos de 8 semanas. Tabata, e eu que tenho antes de 8 semanas, o que é que eu faço? Você toca na sua cicatriz. Você toca na sua cicatriz. Comprime essa área para ajudar na organização desse tecido. E Tabata, como é que é a massagem cicatricial? Você faz o quê? Você vai estar em pé ou deitada e você vai usar esses 2 dedinhos aqui e o polegar. Então vamos supor que a minha cesárea está aqui e eu coloco a pressão do meu dedo sempre das laterais para o meio, tá? Então eu coloco a pressão do meu dedo e faço uma pressão nesse tecido. Conto 1, 2, 3, 4, 5. Vou pro meio da cicatriz. Pressiona. Respira. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, mamãe, eu vou para baixo. Você pode fazer a massagem, essa pressão com o dedão ou com o dedo. Mas lembra, você não vai levar essa pele. Você vai fazer uma pressão nesse tecido e empurrar. Então, olha só. Lateral da cicatriz e pressiona. 1, 2, 3, 4, 5. No meio, 1, 2, 3, 4, 5. Respirando. Então, mãe, essa é uma das técnicas que eu utilizo para realizar a terapia manual nas minhas mamães e no meu online. Então, lembrando, existem várias técnicas, mas aqui eu tô te mandando para você começar a iniciar hoje essa massagem. Porque é importante, mas lembrando, 8 semanas após o parto você já pode começar a fazer. Antes disso, você toca nesse tecido, toca. Faz o movimento nesse tecido todo ao redor, todo dia, 5 minutos. Então, mamãe, a terapia manual nessa cicatriz, uma das terapias manuais é feita desse jeito. E o que vai me ajudar? A tudo, mamãe. A melhorar a vascularização desse tecido, diminuir dor, diminuir a limitação desse movimento, melhorar a sua cicatriz hipertrófica. Então, olha só o quanto de benefício essa simples terapia pode ajudar em vocês. Olha a mamãe perguntando, Tabata,
ainda funciona depois de quase 4, 5 meses, funciona até depois de 15 anos, mamãe. Se você é uma mamãe que tá insatisfeita com a sua cicatriz, movimenta. Trabalha essa terapia manual. Pra quê? Pra gente lubrificar esse tecido e não ficar amarrado, como eu falei antes pra vocês. Se você não movimentar esse tecido, ele vai ficar amarrado e ele vai trazer complicações, como eu falei na live lá na frente, no início da live. Então, mamãe, a gente está finalizando aqui, mas eu quero deixar bem claro para vocês. Ensinei a terapia manual para vocês. Então, eu quero deixar bem claro para vocês. Eu quero que vocês comecem a fazer isso. E vocês, mamães, que começaram a fazer, eu quero que me marque, eu quero ver mamães aqui fazendo esse trabalho para lubrificar esse tecido e diminuir as complicações que vocês estão sentindo aí na casa de vocês. Eu quero descomplicar esse processo do pós-parto para vocês, principalmente nesse cuidado da cesárea, nesse início do pós-parto. E eu tô aqui para ajudar vocês nesse processo tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Não se preocupa, essa live vai ficar gravada. Então, lembrando, mamães, eu quero que vocês vejam essa live, revisem essa live, porque vai ficar gravada tanto no Instagram quanto no YouTube. E essa massagem é uma de várias que existe, mas essa massagem já vai ajudar vocês bastante. Então, lembrando, quero que todos compartilhem essa live com outras mamães e vamos ajudar essas mamães. É importante a gente ajudar outras mamães que estão nesse processo todo meio perdido no pós-parto. E obrigado por todas as mamães que participaram, tanto pelo Instagram quanto pro YouTube. Muito obrigada. Tive 2 cesáreas. Pode fazer, Indira, vai te ajudar muito. Então, mamãe, lembrando, obrigado pela participação de todas. E vai ter mais lives aqui. Não se preocupe. Fiquem com Deus e até!